Boa noite, pessoal. Vamos começar mais um estudo. Graças a Deus. Quem quer orar por nós hoje? Ninguém ora, né? É. Pode orar, Bebete, por favor. Amém. Amém. Graças a Deus. Acabamos, né, gente, o estudo sobre o fim dos tempos. Escatologia bem tranquilo, né? Bem tranquilo, né, gente? Nem um pouco complexo, nem um pouco profundo. Mas graças a Deus, depois a gente aprender bastante, né? A gente viu muitas coisas assim que a gente às vezes nem ouviu falar, né? Mas é interessante, é importante, né? Como o Matheus falou, é um tema complexo, mas é importante a gente estudar, né? O fim dos tempos, então é importantíssimo. A gente inicia hoje um estudo sobre Cristo, né? Chamado Cristologia. Né? A gente vai ficar alguns meses também e hoje a gente vai falar sobre a humanidade e a divindade de Jesus. A gente vai ver algumas diferenças aí. A gente vai perceber que no decorrer da história da igreja houveram muitas heresias, muitas doutrinas erradas, muitos ensinamentos distorcidos, né? Que se opõem de fato à palavra de Deus. E hoje a gente vai ver então algumas heresias. Estamos escutando bem então, né? Algumas heresias e depois a gente vai definir um pouco sobre essa questão de Jesus divino e Jesus humano. Jesus ele sendo 100% Deus e Jesus sendo 100% homem. E, por exemplo, uma das heresias que começou lá no primeiro século da igreja mais ou menos, chama docetismo. Docetismo que chama. Por que era considerado uma heresia? Docetismo vem do grego que significa dokeu, que significa parecer. Parecer. Por quê que é parecer? Essa doutrina ensinava que Jesus, ele não era Deus. Não acreditava, na verdade, na humanidade de Jesus. Não era humano. Essa doutrina não acreditava que Jesus era 100% Deus. Ela falava que Jesus, ele parecia humano, mas não era. Jesus, ele era uma espécie de fantasma, Jesus, ele era uma espécie de ilusão, mas que não era uma realidade. Eles falavam que Jesus era tipo um espectro, tipo algo incorpóreo, algo apenas aparente. Para esses docetistas, Deus não poderia se tornar humano. Para os docetistas, Deus não poderia tomar a matéria. Por isso que eles não consideravam Jesus como sendo 100% humano. E de onde vem essa ideia, gente, que vocês acham? Que não considerar Deus como 100% humano. Essa ideia veio influenciada pelos gregos. Quem que lembra daquela ideia de Platão, um pouco de Aristóteles, que falava que Deus ele não poderia se tornar material. Deus ele não poderia ser matéria. Então, esse docetismo, que foi essa heresia, influenciado por Aristóteles, por Platão, acreditava em Jesus, mas não um Jesus 100% humano. Mas essa doutrina, gente, ela foi combatida pela própria palavra de Deus. Vamos abrir lá em 1 João, na verdade, o Evangelho de João, capítulo 1. João, no capítulo 1, lá no verso 1. Então, essa doutrina não acreditava na humanidade de Jesus, docetismo. E a Bíblia vai contrapor essa heresia. Docetismo. Docetismo. Isso, exatamente, docetismo. Isso. Isso. Quem quer ler pra gente? Pode ler até o 14. Pode ler.
enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim que, por meio dele, todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo verdadeiro, luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não reconheceu. Veio para que era seu, mas os seus não receberam. E tudo o que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornar filhos de Deus. Os pais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra se tornou carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como ungido, unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Olha só que interessante. Mateus deu para a gente, né? Aquele que aquela palavra se fez carne e habitou entre nós, não é verdade? E no verso 1, o que falou? No princípio era aquele que é a palavra. Quem que era a palavra aqui? Jesus. E ele se tornou carne e habitou entre nós. Então, viu como que rebate essa heresia? De que Jesus não era humano, não era 100% homem? Essa é a primeira heresia lá do século 2, 3, mais ou menos, lá da nossa era cristã. A segunda heresia, a primeira é docetismo, e a segunda é chamada de ebionismo. Ebionismo. Ao contrário do docetismo, que negava a humanidade de Jesus, o ebionismo, ele, de maneira geral, eles ensinavam que, além de aceitar a fé pela graça de Deus em Jesus, era necessário observar todas as normas da lei judaica. Então, por exemplo, não basta só eu crer em Jesus como Senhor e Salvador para eu ser salvo. Eu tenho que observar os mandamentos, eu tenho que observar a lei. Nós somos salvos pela graça, na verdade, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Então, esses ebionitas, eles não acreditavam na divindade de Jesus. Por não acreditar na divindade de Jesus, eles falavam, olha, não basta somente crer em Jesus. Isso não é suficiente. Não colocavam Jesus como suficiente. Vocês têm que observar os mandamentos para serem salvos. Vocês têm que guardar os mandamentos, por exemplo, a circuncisão. E Paulo também, o que ele fez? Rebateu. Paulo também confrontou, e a gente vai ver lá em Gálatas alguns textos. Gálatas capítulo 1. Como que o apóstolo Paulo, ele nega, né? Gálatas 1, versículo 6 ao 9. Quem pode ler para a gente? Estou muito admirado com vocês, pois estão abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo e estão aceitando outro evangelho. Na verdade, não existe outro evangelho. Porém, eu falo assim porque há algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo mudar o evangelho de Cristo. Mas se alguém, mesmo sejamos nós ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado. Agora, capítulo 3, do verso 1 a 3. Gálatas também. Gálatas 3, do verso 1 a 3. Quem pode ler para a gente? Gálatas 3, do 1 a 3. Pode? Ó Gálatas, sem juízo, quem foi que enfeitiçou vocês? Na minha pregação a vocês eu fiz uma descrição perfeita da morte de Jesus Cristo na cruz. Por assim dizer, vocês viram Jesus na cruz. Respondam somente isso. Vocês receberam o Espírito de Deus por terem feito o que a lei manda, ou por terem ouvido a mensagem do Evangelho e terem crido nela? Como é que vocês podem ter tão pouco juízo? Vocês começaram a sua vida cristã pelo poder do Espírito de Deus e agora querem ir até o fim pelas suas próprias forças. Olha que interessante. Então, vocês começaram a caminhada da fé
crendo em Jesus, agora vocês querem o quê? Aperfeiçoar pelas suas próprias forças. O apóstolo Paulo chama de insensato. Quem que amaldiçoou vocês? Por quê? Porque eles começaram pela fé, creram em Jesus pela fé. Com o tempo, o que aconteceu naquela região da Galácia ali? Foram inseridos alguns ensinamentos, inclusive essa heresia, né, que é o ebionismo, que falava o quê? Não, vocês podem crer em Jesus para serem salvos, mas não é somente por isso. Vocês devem observar os mandamentos, vocês devem observar a lei. Por isso que Paulo, ele combate dessa forma, chama de insensato, fala, quem que amaldiçoou vocês? Vocês começaram a correr bem, agora vocês estão o quê? Deixando e começando a querer serem justificados pelas obras, pelos mandamentos? Não. Então voltem ao Evangelho. E outro texto, Gálatas também, capítulo 5 agora, do verso 1 a 8. 8. Aí, que persuasão, gente? Uma das persuasões é essa heresia, o ebionismo. Não acreditavam em Jesus como suficiente para a nossa salvação. E por que eles não acreditavam que Jesus era suficiente para a nossa salvação? Porque eles não acreditavam na divindade de Jesus. Eles não acreditavam, por exemplo, no nascimento virginal. Eles acreditavam que Jesus havia nascido de forma natural, né, de Maria e José. Eles falavam tudo que Jesus fez, seus milagres, tudo que lemos no Evangelho, eles falavam que Jesus fez o que fez porque ele recebeu o poder de Deus, não porque era Deus. Porque ele recebeu algum momento, e nesse momento eles falam que ele recebeu o poder no momento do batismo. Sabe como, quando o Espírito desce como pomba sobre Jesus? Eles falam nessa heresia, pregam que nesse momento que Jesus recebeu esse poder. E logo, um pouco antes da sua morte, Jesus, como se Cristo tivesse saído de Jesus. Então ele recebeu o poder, a autoridade para realizar milagres por um tempo determinado. Depois, um pouco antes da sua morte, como se o poder de Deus, o Cristo, tivesse saído de Jesus. Por isso que foi combatido também como uma heresia. Isso, o ungido, né? Porque Cristo sempre estava com Deus, né? Era o verbo, sempre era Deus. Ele manifestou na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Então, ele manifestou na pessoa de Jesus Cristo. Ele sempre existiu. Manifestou em carne na pessoa de Jesus Cristo. Ele sempre estava com Deus. Então chegou o momento que o Cristo, né, que significa ungido, o enviado, né, se manifestou na pessoa de Jesus Cristo, que é Deus também. Na carne, exatamente. Só que essa heresia, ela prega que não é que Deus se manifestou em carne, não. Jesus Cristo recebeu um poder de Deus. Por isso que é herético. Recebeu um poder de Deus e aí fez milagres, fez tantas coisas que nós lemos no Evangelho, mas pelo poder de não porque era Deus, mas pelo poder de Deus. Por isso que foi considerado uma heresia também. Então, a gente viu o doceticismo, que negava a humanidade de Jesus, o ebionismo, que negava o quê? A divindade de Jesus, que foi disseminado nas igrejas da Galácia, que o apóstolo Paulo, que ele fez? Ele pregou lá e falou, seus insensatos, vocês estavam correndo bem. Não, ele é porque ele era Deus. Porque ele era Deus. Esses ebionitas, eles acreditavam que Jesus só fazia o que fazia porque ele recebia o poder de Deus, não porque era Deus. A diferença é essa. Entenderam? É como se a gente aqui, né, a gente pode o quê? Fazer milagres se for da vontade de Deus, sim ou não? Como se fosse isso.
Como se fosse isso. Porque veio de Deus. Exatamente. Eles acreditavam que Jesus também era dessa forma. Que Jesus fazia o que fazia, não porque era Deus, mas porque recebeu o poder de Deus. Mas Jesus era 100% Deus. Por isso que foi considerado herético. Entendeu? Então, uma segunda heresia também no século IV, chamado arianismo. Ela surgiu por causa de um presbítero chamado Ário, né? E essa heresia ela perdura até os dias de hoje. Né? Ela é pregada, é ensinada muito assim na testemunha de Jeová. Por quê? Porque o arianismo ele prega que Jesus ele foi um ser criado, que Cristo ele foi um ser criado. Nós sabemos que Cristo sempre existiu. Esse arianismo ele prega que Jesus ele passou a existir, ele foi criado uma época. Quer dizer, eles não acreditam na doutrina da Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É porque se é Deus, sempre existiu. Só que o arianismo prega que Jesus, que Cristo, ele passou a ser criado. E a Bíblia refuta isso também em muitos textos. Né? Que Jesus, o próprio texto que nós lemos aqui, falou que o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Ou seja, Jesus ele não foi criado, ele sempre existiu porque ele é Deus. Então o arianismo que ele fala, não, Jesus ele passou a ser criado, ele foi criado por Deus, por isso também foi considerado herético. E eles usam argumentos, textos bíblicos assim para falar que Jesus ele é uma criatura, filho ele é uma criatura. Eles usam alguns textos bíblicos para falar que o Pai é o único Deus verdadeiro, o arianismo. Eles usam textos e argumentos bíblicos para sugerir que Cristo era inferior a Deus Pai. Só que a Bíblia também refuta todos esses argumentos. Eu vou passar por eles aqui por causa do tempo, né? Mas depois a gente pode mandar no grupo, né, esses argumentos que o arianismo usa, né, que é defendido aí pelas testemunhas de Jeová, que Deus, que Jesus, Cristo não é Deus, que o Pai ele é maior que o Filho, né, que Cristo é inferior ao Pai, né, que Jesus Cristo ele passou a ser criado. Todos esses argumentos eles são refutados biblicamente, todos eles. Então, temos o arianismo, o ebionismo, o doceticismo, agora tem o outro aqui chamado apolinarismo, do século IV. Apolinarismo. Esse apolinarismo, Apolinário era um bispo também, e ele defendia que Jesus tinha um corpo humano, mas tinha uma mente divina. Né? Alguns elementos de Jesus eram humanos e outros divinos. Mas nós cremos, nós vamos ver um pouco mais para frente, que Jesus é o quê? Era 100% homem e 100% Deus. Essa heresia, ela sustentava a ideia de que Jesus ele tinha um corpo humano, somente um corpo humano, mas a alma dele era divina. A alma era divina. Mas nós sabemos que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Né? E nós sabemos que a humanidade de Jesus, ela coabita com a divindade. Né? Isso é um mistério que nós não sabemos explicar. A humanidade de Deus, ela coabita com a divindade. E as duas existem sem confusão, não se separam. A divindade de Jesus e a humanidade de Jesus. São duas naturezas, mas que não se separam. Difícil para a nossa compreensão, né? Mas é isso. É isso. E Cristo, essa doutrina, essa heresia, ela prega que Jesus, ele tinha uma mente divina e tinha um corpo humano, ou seja, não era nem 100% homem, nem 100% Deus. Mas a Bíblia fala conosco que Jesus ele tem que ser 100% homem, tem que ser 100% Deus, até para a nossa salvação. Por exemplo, lá em Hebreus, abre lá em Hebreus 2, verso 17. A gente vai ver que Cristo em tudo era semelhante aos homens, tudo. Hebreus 2, 17. Quem quer ler para a gente? Ninguém? 2,17, Bebete, pode ler. Pode.
Então, para que Jesus pudesse fazer a propiciação pelos pecados do povo, ele tinha que ser semelhante aos homens em tudo. Então, ele não tinha como Jesus ele ser uma parte Deus e ser uma parte homem. Não tinha como Jesus ele ter o corpo humano, mas a mente divina, não. Ele tinha que em tudo parecer com os homens. E, ao mesmo tempo, ser também plenamente Deus. Hebreus 4,15, eu vou ler. Hebreus 4,15. Fala que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Mas alguém que, assim como nós, em tudo foi tentado, porém, o que fala aí? Sem pecado. O texto fala, nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas alguém que, assim como nós, em tudo foi tentado, porém sem pecado. Semelhante a nós, em tudo foi tentado. Então Jesus ele é 100% Deus, ele é 100% homem. Então não tinha como Jesus ele ter o corpo humano, mas a mente divina. Ele tinha o corpo, a mente, e também o corpo e a mente de forma divina. Por isso que foi considerado uma heresia também, essa chamada de apolinarismo. Vocês percebem que como é essencial para nós, Jesus ele ser 100% homem e 100% Deus, não tem como separar, porque se separar não era para nós estarmos aqui agora, né? Separar era para... A gente não tinha chance, né, de ser alcançado por ele. A gente vai ver um pouco mais à frente. Uma outra heresia é chamada de monarquianismo. Monarquianismo é uma doutrina também que vai contra a Trindade e existe dois tipos de monarquianismo. O monarquianismo chamado dinâmico e o monarquianismo chamado modalista. Monarquianismo. Esse dinâmico, monarquianismo dinâmico, ele é muito parecido com o ebionismo, né, que não considerava a divindade de Jesus, como nós lemos, né, que o apóstolo Paulo lá foi falar com aquela igreja da Galácia. Aquelas pessoas não estavam considerando a divindade de Jesus, está falando para as pessoas considerarem ali os mandamentos. Essa heresia também defendia isso, que Jesus não era divino, não era 100% Deus. E outra modalidade chama modalista, do monarquianismo. O que ela defendia? É uma crença de que Deus ele é somente uma pessoa que se manifesta de três formas diferentes. Isso é interessante, gente. Para essa heresia, Deus é uma pessoa que se manifesta em três formas diferentes. É isso que nós cremos? Que Deus é uma pessoa que se manifesta de três formas diferentes? Nós cremos não, não é? O que nós cremos? Nós cremos na Trindade. O que a Trindade fala? Isso. Que é um Deus, uma essência, uma mesma natureza que se manifesta em três pessoas diferentes, que é três pessoas diferentes. Não são três formas diferentes, mas três pessoas diferentes. Né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Vocês entenderam a diferença? Para essa heresia, né, modalista que ela chama, Deus era uma pessoa, existia apenas uma pessoa, que é Deus, mas ela se manifestava de três formas diferentes. Nós queremos de três pessoas. É o mesmo Deus, com a mesma essência, com a mesma natureza, mas em três pessoas diferentes. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Três pessoas. E eles acreditavam que era uma pessoa só. Estão entendendo? Eles acreditavam que era uma pessoa só. Por que não pode ser uma pessoa só, gente? Pensa comigo aí. Por que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo não podem ser uma pessoa só, por exemplo? Sim. Sim. Que ele já havia três pessoas ali, né? Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. É um texto também que fala da doutrina da Trindade. Exatamente. Por exemplo, como se fosse a mesma pessoa, como que Jesus ia orar ao Pai? A mesma pessoa? Não faz o menor sentido. Se fosse a mesma pessoa... Exatamente. Se fosse a mesma pessoa, como que Jesus ia pedir ao Pai para enviar uma outra pessoa, o conselheiro, o Espírito Santo? Entenderam? Então, por quê? Jesus era uma pessoa, o Espírito Santo era outra, Deus Pai outra, mas o mesmo Deus, com a mesma natureza. Mas essa heresia, ela falava que não. Então, é um Deus só, é uma pessoa só que se manifesta de forma diferente. Não.
Então, a Cabana tem muito tempo que eu assisti, mas tem algumas coisas que distorcem daquilo que nós cremos, né? É um filme bonito, tem algumas coisas legais, mas na época que eu vi, eu lembro que tinha algumas coisas que distorcem assim daquilo que nós cremos mesmo, como cristianismo assim bem ortodoxo, né? Mas é um filme legal, mas tem heresia ali também que a gente não crê daquela forma. Né? Uma outra heresia, já está acabando as heresias, tá, gente? A última aqui. Eutiquianismo, que sustenta uma ideia de uma fusão. Eutiquianismo, que sustenta uma ideia de fusão. Que fusão que é essa? Da natureza humana com a natureza divina, que se resultava em outro ser. Ou seja, a natureza humana com a natureza divina se resultava em outro ser. Então, Jesus era o resultado dessa fusão. Errado também. Então, assim, todas essas heresias aqui, né, elas permearam aí, né, e por meio ficaram, né, na igreja, né, e perpetuaram aí por muitos anos, e tem até uma que continua aí, que eu falei para vocês, que é a questão da testemunha de Jeová, né? Eles pregam que Jesus, ele foi um ser criado, Jesus, ele não é Deus. Eles usam textos bíblicos para apoiar essa ideia deles, mas nós refutamos eles com os mesmos textos na Bíblia também. Então, o que nós cremos, gente? Qual que é a definição ortodoxa? Nós vimos a heresia aqui, mas o que nós cremos de fato? Nós cremos que as duas naturezas de Jesus, elas permanecem distintas e conservam as propriedades. Todavia, elas são inseparavelmente unidas em uma pessoa só. Então, Jesus ele é 100% homem, 100% Deus, mas essas naturezas, elas não se separam. Né? Como as heresias, elas estavam ensinando aqui. Não tem como Jesus ele ter uma mente humana, somente humana, e o corpo ser divino, ou ter um corpo somente divino e a mente humana. Não tem como ser uma fusão de uma coisa ou outra, não. Jesus ele é 100% homem e 100% Deus. E a diferença das duas naturezas não é de modo algum suprimida por essa união. Né? Então, as propriedades da divindade de Jesus e da humanidade de Jesus, elas são salvaguardadas ali em uma só pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Então, Jesus 100% homem e 100% Deus. Eu queria passar com vocês agora rapidamente em algumas passagens e referências bíblicas que apoiam Jesus como sendo 100% homem e que apoiam Jesus como sendo 100% Deus. Por exemplo, sobre a humanidade de Jesus. Primeiro, por que Jesus ele era 100% homem? A gente já até leu aqui. Qual que é uma das evidências que a Bíblia nos dá, que Jesus era 100% homem? Só de ter nascido, concebido no ventre de sua mãe. Não é uma evidência? A evidência que Jesus ele era 100% homem é que ele foi concebido ali no ventre da sua mãe. De uma forma miraculosa, né, por meio do Espírito Santo? Mas veio de uma mulher. Então, ele é 100% homem por isso. Outra coisa, Jesus, ele possuía um corpo exatamente como o nosso. Exatamente como o nosso. Então, por exemplo, a Bíblia vai falar que Jesus, ele ficou cansado. A Bíblia vai falar que Jesus, ele tinha sede. A Bíblia vai falar que Jesus, ele se entristeceu. Jesus chorou. Foi tentado no deserto. Ele sofreu na cruz. Então, sabe características do quê? Humanas. São características humanas. Então, Jesus ele chorou, Jesus ele teve sede, Jesus ele ficava cansado. Jesus, né, ele ficava triste, chorou, como vocês falaram. E tinha um corpo, de fato, como o nosso. Até após a sua ressurreição, o corpo ainda era um corpo de carne e osso. Né? Um corpo glorificado, um corpo diferente do nosso hoje, mas era um corpo de carne e osso, após a sua ressurreição. A Bíblia fala que ele ficou angustiado, né? Ele ficou angustiado, né? A Bíblia fala que ele teve medo, mas ele ficou angustiado. Como ser humano, né? Ele ficou angustiado, ele ficou triste, né? E como homem também, ele pode ter ficado com medo também, como homem naquela situação. Né? Ele até fala, se for possível, faça de mim esse cálice, mas que seja feita a vontade do Senhor. Então, assim, ele teve, né, todas essas características humanas.
ficou cansado, chorou, se entristeceu, né? Ficou angustiado. Então ele teve, né, tinha um corpo como o nosso, né? E tinha uma mente também como a nossa. Porque se a gente abrir lá em Lucas, no capítulo 2, no verso 52, vamos abrir lá. Lucas 2, 52. Isso. Lucas 2, 52. 52. Lucas 2, 52. Pode ler. Pode ler. Aí, crescia Jesus em sabedoria. Então, se Jesus ele crescia em sabedoria, a gente pressupõe ali que teve um processo de aprendizado, sim ou não? Então, Jesus ele cresceu aprendendo a ler, aprendendo a escrever. Jesus ele cresceu, sei lá, aprendendo a falar, aprendendo a comer. Ele crescia em sabedoria, estatura em graça diante de Deus, né, e diante dos homens. Então, tinha uma mente humana também. Né? Ele crescia em sabedoria, então possuía uma mente humana. Então Jesus possuía um corpo humano e possuía também uma mente humana. Jesus também, como nós falamos aqui, ele possuía emoções, né? Tinha uma alma humana e emoções também humanas. Nós falamos que ele ficou triste, nós falamos que ele ficou admirado. Quem lembra aquela passagem da fé do centurião? Que ele fica admirado com a fé do centurião. Jesus ficou admirado. Jesus se entristeceu com a morte de Lázaro e chorou. A Bíblia fala, Jesus chorou. Então, todas essas características são características do quê? Que são humanas. Por isso que nós apontamos, né, e falamos com certeza que Jesus ele era 100% homem. Igual o texto que nós já lemos, né, ele foi em tudo semelhante a nós, exceto com detalhe, né, que ele não pecou. Né? O Hebreus nós lemos que fala que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas alguém que assim como nós em tudo foi tentado, porém sem pecado. Então Jesus em tudo foi tentado, porém sem pecado. Então ele sofreu todos os tipos de tentação. Todos. Por isso que a gente fala que ele era 100% homem. Agora uma pergunta, gente. Por que era necessário que Jesus fosse plenamente homem? A gente tem algumas ideias aqui, ó. Primeiro, exatamente. Exatamente. E é isso mesmo. E assim, e com isso, por ele fazer isso, ele é como se fosse o nosso representante. Ele veio como homem, cumpriu a lei, né, e se tornou o nosso representante. Então o ponto é esse. O outro ponto que Jesus ele veio e era necessário ele vir sendo 100% humano, era para possibilitar uma obediência representativa. Jesus, ele era nosso representante e obedeceu em nosso lugar aquilo que Adão falhou e desobedeceu. Então, por que Jesus obedeceu, né, nós somos salvos. Ele obedeceu em nosso lugar. Porque ele cumpriu em nosso lugar, nós fomos libertos, nós fomos resgatados. Né? Romanos 5,18 fala assim, ó, consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, qual transgressão foi essa, gente? O pecado original lá em Adão, isso. Assim como essa transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um só único homem, todos serão feitos justos. Então, por que ele era necessário ele vir plenamente humano? Para possibilitar essa obediência representativa. Desobedeceu a Deus em todas as áreas, em tudo, e por isso ele nos representa. Né? Outra coisa, para ser um sacrifício
substitutivo. O outro motivo que Jesus ele precisaria vir como sendo 100% homem era por quê? Para ser um sacrifício substitutivo. Se Jesus ele não tivesse sido homem, não poderia ter morrido em nosso lugar e pago uma penalidade que nos cabia. Então, o texto para a gente ler lá, vamos abrir, Hebreus 2, 16 e 17. É claro que não veio para ajudar os anjos. Em vez disso, como dizem as escrituras, ele ajuda os descendentes de Abraão. Isso quer dizer que foi preciso que Jesus se tornasse em tudo igual aos seus irmãos, a fim de ser um grande sacerdote deles, bondoso e fiel nos limites da vida, para os pecados do povo fossem perdoados. Olha só, era necessário que em tudo eles se tornassem semelhante aos seus irmãos. Tudo, né, para fazer propiciação pelo pecado do seu povo. Então, por que era necessário que Jesus viesse e fosse 100% homem? Para fazer, né, ser um sacrifício substitutivo. O outro motivo, para ser o único mediador entre Deus e os homens. Né? Nós necessitávamos de alguém, que fosse realmente nos representasse, se colocasse ali entre Deus e nós. Então, por que ele teve que vir? Para ser o único mediador entre Deus e os homens. Nós precisávamos disso. Em Atos, na verdade, em Timóteo, fala que só há um mediador entre Deus e o homem. Quem que é esse mediador? O homem Cristo Jesus. Posso intermediar. Exatamente, posso intermediar. Isso nós... Exatamente. Não precisa, exatamente. Exatamente. Cristo Jesus, ele cumpriu tudo isso. Por isso nós cremos nele. Por isso nós oramos o quê? Nós oramos ao Pai em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus. Porque ele, de fato, ele é o único mediador entre Deus e o homem. 1 Timóteo 2,5 fala, pois há um só mediador entre Deus e o homem Cristo Jesus. Então esse era outro exemplo que Jesus ele veio e teria que vir sendo 100% homem. O outro exemplo também é para ser o nosso exemplo de padrão e vida. Jesus ele veio, se tornou carne, habitou entre nós. Né? Tem algumas passagens que falam, por exemplo, a Bíblia fala para a gente ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ter o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, né? Quer dizer, as mesmas atitudes que houve também em Cristo Jesus. Jesus veio também como homem para ser um exemplo para nós de padrão na vida. Tem algumas passagens que falam sobre isso, por exemplo, em 1 João 2,6 fala que aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Paulo vai falar aos romanos que o desejo de Deus para nós, né, Deus tem um propósito para a nossa vida, mas o propósito maior de Deus para a nossa vida é nos conformar à imagem de Jesus. E a Bíblia vai falar que de antemão ele fez isso. Ele nos escolheu, ele nos predestinou para sermos conformados à imagem de Jesus, a fim de que Jesus ele seja, né, o primeiro entre muitos irmãos. Então, o desejo do Senhor na nossa vida, aqui na nossa caminhada, né, é nos conformar à imagem de Jesus, né, que a gente cresça, né, se santificando, nesse processo de santificação, que a gente se torne cada vez mais parecido com Jesus. Esse é o desejo de Deus, nosso Pai, para nós. Por isso que Jesus ele veio também para ser um exemplo e padrão na vida para nós. E o último texto, 1 Pedro 2,21, fala dessa questão de Jesus ser um exemplo para nós. Fala assim, para isso vocês foram chamados, pois também o Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplos para que sigam os seus passos. Então, para isso vocês também foram chamados. Né? Para que o quê? Para que também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplos para que sigam os seus passos. Então, né, a vida com o Senhor, nós aprendemos aqui muito, né, que tem muita coisa. Né? O próprio Senhor Jesus já havia nos orientado, né? No mundo tereis aflição, né? Mas tende bom ânimo. Então, Jesus ele sofreu, né? Nós passamos por essa vida também, sofrendo por sofrimento. Então, assim, seguir os passos de Jesus. Então, ele veio também como sendo 100% homem, para quê? Para ser o exemplo
de padrão na vida para a gente. Então, sobre a divindade de Jesus agora, nós vimos Jesus ele sendo 100% humano, a gente viu as referências bíblicas para isso. Agora, Jesus, quais as referências bíblicas que nós temos que comprovam que Jesus, ele é 100% Deus? De início, né, só dele vir à Terra, né, por uma obra miraculosa do Espírito Santo, né, prova, né, que é algo divino mesmo, né, que é algo assim sobrenatural. Só por isso. Uma outra coisa também, né, se a gente olhar lá em João, no capítulo 1, no verso 1, a Bíblia fala que, nós já até lemos, né? A Bíblia fala que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Esse verbo é quem? É Jesus. Então o verbo era Deus, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Em Colossenses capítulo 2, no verso 9, vai falar que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2, no verso 9, vai falar que em Cristo habita toda a plenitude da divindade. Se em Cristo habita toda a plenitude da divindade, se é toda a plenitude, né, gente? Quer dizer, ele era 100% Deus. E existem outras passagens também, por exemplo, em Apocalipse. Apocalipse ele fala, né? Eu sou o alfa e o ômega. Não fala? Eu sou o que era, o que é e o que há de vir. Então, todas essas passagens, e existem outras também, elas vão falar, né, que Jesus ele era 100% Deus. Exatamente, isso é o que eu ia falar também agora. Por quê? Porque somente Deus poderia carregar todo esse fardo, né, passar por tudo isso, carregar todo esse fardo e morrer uma morte, né, de cruz que nós vimos. Por que então era necessário a divindade de Jesus? Um dos motivos é esse. Né? Por quê? Porque só alguém que fosse plenamente Deus poderia ser o mediador, né, entre Deus e os homens, né, e poderia suportar toda essa carga, né, que foi. Só ele. Suportar todo o pecado da humanidade. Exatamente. Então, só Jesus, só Deus, ele poderia arcar com toda a pena. Só ele poderia fazer isso. Então a Bíblia vai falar que Jesus, ele no seu corpo, né, na sua vida, né, tem ali toda a plenitude divina. Nós vimos aqui algumas passagens que ele fala, né, eu sou o alfa e o ômega, eu sou aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Né? E toda a mensagem da Bíblia, ela é moldado para mostrar para a gente que nenhuma criatura, né, nenhum ser humano, ele é capaz de salvar a si mesmo. Nós estamos aqui hoje, né, e nós sabemos disso por causa de uma intervenção divina mesmo. Por causa que Deus ele nos tocou, Deus ele nos chamou um dia. Né? Deus ele abriu os nossos olhos, Deus ele veio ao nosso encontro, nós respondemos isso como? Em fé. Por isso que não há outro mediador entre Deus e o homem. Então não existe possibilidade alguma do homem ser salvo se não for por uma intervenção divina. Se for por uma intervenção divina. Então, por isso que é necessário essa divindade de Jesus. Por quê? A salvação, ela vem do Senhor. Jonas 2,9 fala para a gente que a salvação, ela vem de Deus. Então, Jesus, ele foi 100% homem e 100% Deus. Né? E nós acreditamos nessas duas naturezas, né, unidas em uma pessoa só. É diferente, né, gente? A Trindade é o quê? São três pessoas com uma mesma natureza. Na verdade, com uma mesma essência, né? E Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Jesus, ele une duas naturezas. Ele une a natureza divina, 100%, e une a natureza o quê? Humana. Isso que a gente chama de união hipostática. Que é a questão da divindade de Jesus e da humanidade de Jesus de forma plena. Então, por isso que o nosso Senhor, ele pôde se compadecer por nós, ele pôde tomar o nosso lugar, né, porque ele pôde cumprir como um ser humano, que era os mandamentos do Senhor, e como Deus também, ele pôde suportar, né, todo aquele fardo, né, aquela pena da humanidade. Né? E essas duas naturezas, elas coabitam de forma igual na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Amém, gente. Então,
Esse foi o estudo de hoje da divindade. Acho que esse estudo assim, é um pouco mais tranquilo, né, do que a escatologia, né, o fim dos tempos. Mas a gente vai caminhar alguns longos meses aí, estudando mais sobre Jesus. Hoje o tema foi sobre a divindade e a humanidade de Jesus, né? Semana que vem o Matheus vai trazer outro tema, né? Que Deus nos abençoe nessa jornada em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, gente? Então, ora por nós, Matheus. Pode? Sim. Amém. Deus abençoe, pessoal.